pessoal, boa tarde. Quem está assistindo ao vivo agora, boa noite ou bom dia para quem vai ver depois. Espero que estejam todos bem. E hoje, pessoal, vamos começar aqui com uma disciplina nova para vocês, né? Nesse curso. Vamos começar com a parte de informática, tá? Eu espero que quem tiver alguma dúvida pode ir falando aí. Realmente não é uma área assim tão simples para quem não lida muito com isso, né? Ou quem não tem muito no seu dia a dia. Mas é super fácil de você estudar para concurso, certo? Então vou dar uns bisus aí para vocês bem legais, tá? E vamos seguir que vai dar certo, beleza? Espero aí que todo mundo passe a utilizar mais recursos de informática aí no seu dia a dia a partir de hoje, né? Pelo menos, para a gente poder pegar mais detalhes, né? Que caem nas provas, etc. Certo? Bom, então vamos lá. O que a gente vai ver hoje? A gente vai começar com o conteúdo de sistemas operacionais, certo? No conteúdo da prova, é um tópico, tá? Ao meu ver, muito importante, porque avaliando outras provas também, sempre está aparecendo, tá? A parte de sistemas operacionais, que envolve desde você conhecer como é que funciona, o que é um sistema operacional, até detalhes mais do dia a dia, por exemplo, como copiar um arquivo de um lugar para o outro, ou onde fica uma área de gerenciamento ou de configurações do computador, certo? Então, dentro do sistema operacional. Então, tudo isso a gente vai abordar, né, desde a parte maior até a parte mais prática do dia a dia. Beleza? Tranquilo? Certo, então vamos lá, né? Bom, a gente vai ver aí algumas definições, alguns conceitos, funcionamentos, tipos de softwares. Vamos ver aqui, pessoal, conteúdos que vocês já vão ficar preparados para caindo ou não, né? Já que essa banca, para a área policial e informática principalmente, não tem ainda um histórico, né? As questões de informática dela que eu analisei não são extremamente complexas, mas tem alguns detalhes que aparecem uma vez ou outra que pode fazer a diferença, né? E para esse edital a gente tem aí 10 questões, tá? 10 questões pode lhe salvar na nota final, beleza? Então vamos lá, vamos dar uma analisada aí, definições, principais conceitos, funcionamento, tipos de software. Em seguida, primeiro a gente vai ter uma visão geral de sistemas operacionais, né? Isso vai servir tanto para Windows quanto para Linux. No entanto, hoje a gente vai dar um foco maior no Linux, tá? Que eu acho que para quem nunca viu, às vezes a pessoa toma um pouco de choque assim, aí para não ficar por último, achei melhor a gente iniciar logo com ele, tá? Mas é bem legal também, vocês vão gostar. Beleza? Então vamos lá, seguindo aí, começando. O que a gente tem, né, do sistema operacional? Uma definição rápida e fácil. Para começar, ele é o maior sistema que existe no computador, certo? É o principal sistema do computador. Ele faz uma interface entre o usuário da máquina, e o hardware em si, né? A parte física do computador, que o usuário não tem acesso, não consegue manipular, não consegue enviar comandos, etc. Então, o sistema operacional faz isso. Ele faz aquele meio de campo, né, entre usuário e hardware. Imagine aí que se não tivesse o sistema operacional, você não teria como interagir diretamente com a máquina, né, enviando comandos ou solicitando acesso a determinados recursos, certo? Então a gente vai ver um pouco disso também, beleza? Então, ó, conjunto de softwares que é responsável por facilitar a execução de programas. E outro detalhe é que o sistema operacional também ele controla outros programas, né? A gente tem diversos programas aí no computador, na hora que você liga lá, aparecem diversos outros programas, né? Softwares utilitários, softwares aplicativos, que são softwares que a gente utiliza no dia a dia, certo? Então, o sistema operacional ele vai controlar esses também e, além disso, ele vai ser responsável por manipular todo o hardware, né? Que é a parte física, como eu já citei, certo? Outro detalhe importante aí, pessoal, ó, é que exatamente sobre o compartilhamento da memória, né? Existem dois tipos de memória no computador, tá? Mas a que está mais voltada para o software é a memória RAM, que é a memória temporária. É aquela memória que, quando você utiliza, precisa dela, quando vai abrir alguns programas, né? À medida que você vai abrindo, se você não tiver memória suficiente, o computador vai ficando um pouco mais lento e tal. E quando você desliga a máquina, essa memória é apagada. Quando liga novamente, aí é colocado conteúdo lá de novo, certo? Então, um detalhe aí sobre o sistema operacional é que ele faz esse controle, né? Ele faz esse gerenciamento da memória RAM,
que é a memória principal, tá? E ele faz com que os programas também utilizem parte dessa memória. Ele faz um grande controle, um grande gerenciamento para que ninguém fique faltando nada. Ele pega o recurso todo, que é a memória, né, principal no caso, e aí vai alocando para cada programa que está solicitando a medida de que ele tem recursos, né, para que não falte para ninguém, certo? É óbvio que pode chegar um momento que isso pode acontecer um colapso, né? A gente pode abrir muita coisa e o sistema operacional não vai ter como gerenciar tudo porque não tem recurso suficiente, certo? No caso, o recurso seria a própria memória RAM. Bom, então, ele faz esse controle também, né, das memórias e tal, arquivos, dispositivos de entrada e saída, como o HD, por exemplo. Ele é responsável por enviar comandos lá para o HD. Quando um programa solicita a gravação, né, escrita, leitura, o SO faz isso também, certo? Ó, por isso que em seguida a gente já tem isso aí, ó. O sistema operacional também permite que os programas interajam com os dispositivos, né? E aí a gente já fala aí de HD, por exemplo, um pendrive que você colocar na máquina, tá? Além de que pode interagir com outros programas também, beleza? Todo esse conjunto, né, a gente pode chamar de sistema operacional, ou abreviando ou carinhosamente a gente chama de SO, né, para ficar mais fácil, mais rápido, beleza? Então, tudo isso vai definir o sistema operacional. Ele é um grande gerenciador, né, um grande controlador de tudo, beleza? Exemplos aí, a gente tem o Windows, Linux, né, no celular a gente tem Android, iOS, enfim, temos vários sistemas aí, né, macOS também. Esses são os sistemas operacionais, né, que são responsáveis por controlar tudo, beleza? Então vamos lá, seguindo aqui. Outra definição, ó, também é responsável por garantir que funcione de maneira correta e eficiente, que o sistema funcione de maneira correta e eficiente. E aí, nesse caso aqui de sistema, né, não é apenas o sistema operacional, mas o sistema computacional como um todo, que envolve a parte física, a parte lógica, que são os programas, né, e toda essa interação, a parte de comunicação também, que já envolve um pouco de internet, né, um pouco da rede, ou comunicação entre outros dispositivos, tá? Então, uma outra definição interessante é essa, beleza? E uma coisa bem legal aqui, vou até destacar para vocês, ó, é que o usuário não precisa se preocupar com isso. Ou seja, você está lá dando os comandos na máquina, interagindo, utilizando o computador, e você não está preocupado se a sua memória vai aguentar vários programas abertos, você não está preocupado se o processador vai aguentar executar várias instruções e tal. Não, o sistema operacional vai ficar encarregado de tudo isso, beleza? Ou seja, é uma coisa que a gente chama aqui de um processo transparente para o usuário. Então, toda essa manipulação dos recursos é transparente para o usuário, porque o sistema operacional faz isso ficar transparente. Você apenas vai lá e utiliza. E o sistema operacional é que faz a parte mais complexa, né? Interage lá com a parte física, etc. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, uma segunda definiçãozinha aí bem legal para vocês. Vamos só passear aqui um pouquinho por outras áreas para a gente entender um pouco mais desse conjunto, né? Ou ver como é que funciona. E aí, só para relembrá-los, para quem já sabe ou para quem não sabe ainda, né? Um termo que eventualmente pode aparecer aí em alguma questão e tal, você precisa saber diferenciar. Que é a parte de hardware, né? Como eu disse anteriormente, o hardware é exatamente essa parte física do computador, as placas, né, por exemplo, certo? A placa-mãe, envolve também, ó, a unidade central de processamento, que a gente pode chamar de CPU, tá? Ou que é o próprio processador, certo? Envolve também, ó, memória, dispositivos de entrada e saída, que são dispositivos que podem levar dados para o computador ou podem tirar dados do computador, certo? Como é que eu levo dados para o computador? Por exemplo, eu posso ter um pendrive, né? Um HD externo, conectar lá na máquina e copiar arquivos do dispositivo para o computador. Então, eu estou levando dados para ele. Como eu posso também remover, né? Ou tirar dados do computador para o meu dispositivo, certo? Isso são dispositivos de entrada e saída. Entrada e saída de quê? De dados, beleza? Então, existem diversos dispositivos, alguns que são apenas de entrada, outros apenas de saída, outros que são híbridos, né? As duas funções, como os que eu acabei de citar, HD externo, pendrive e tal.
tá? Mas isso é um outro foco, né? Então é só para a gente lembrar que existe isso e o sistema operacional interage com isso, tá? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, um dispositivo só de entrada, um microfone, né? É um dispositivo que ele apenas joga dados para o computador, ou seja, a placa do computador está capturando o áudio, né? E transformando em dados, certo? Um só de saída, monitor, por exemplo, o monitor ele dá a saída do dado, né? Ele mostra para você o que está acontecendo. Então ele é somente saída também, beleza? Dentre outros. Você entendendo esse conceito, né, da movimentação do dado, né? Se está indo de fora para dentro do computador, de dentro para fora, aí dá para entender o que é um dispositivo de entrada e saída. Beleza? Fornece os recursos básicos de computação para todo o sistema de um computador, beleza? Então, ó, só relembrando aí do hardware, tá? Realmente a parte física e envolve todos esses dispositivos que eu citei aí, como CPU, memórias, HD, ou outras placas, como a placa-mãe também, certo? É a parte física realmente, né, que a gente consegue pegar. Tranquilo? Depois, só voltando rapidinho aqui, encontrar a parte física, a gente tem a parte lógica, que a gente chama, né? Que é exatamente os softwares ou os programas do computador que a gente vai utilizar. O próprio sistema operacional também. Por que parte lógica, né? Porque no final das contas, pessoal, um programa de computador é um conjunto de linhas de código, né, que você precisa organizar de uma maneira lógica para que ele execute uma determinada função, né? Por exemplo, o navegador de internet, ele é um programa especificamente para você acessar a internet. Então, as linhas de código dele estão combinadas de uma forma que ele vai fazer essa funcionalidade, certo? Então, isso é a parte lógica. Existem alguns conceitos aí de tipos de programas, né, que é o que a gente vai ver aqui, certo? A gente tem aí, ó, os programas ou softwares aplicativos, bem simples, né? Basta você lembrar aí dos aplicativos que a gente usa no celular, por exemplo. A gente chama aplicativo, mas no celular a gente usa muito, né, como aplicativo, mas eles estão no computador também. E aí, são aqueles que você vai utilizar para executar uma tarefa específica. Qualquer programa que você utilize para uma tarefa específica. Ou seja, quase todos, né, que você usa aí. Então, ó, exemplos. Processadores de texto, planilhas, compiladores e navegadores de web, né, que são os que a gente usa para acessar a internet. Então, todos os programinhas aí que você utiliza na sua máquina, que você tem, uma calculadora, um programa para assistir vídeo, para ouvir música, tudo isso são softwares ou programas aplicativos, beleza? E aí, ó, detalhes sobre eles. Definem as maneiras pelas quais esses recursos são usados para resolver problemas, né? Tanto problema do computador como problema do usuário. Quando você vai montar uma planilha, você tem uma ideia na cabeça, né? Como é que eu transformo esses cálculos que eu quero, ou essa estrutura que eu quero contabilizar em um modelo de computador, né? Ou num programa computacional. Aí os programas de planilha lhe ajudam com isso, certo? Como, por exemplo, o Excel, né? Ou o Calc, né? Que é o que a gente vai estudar, porque o Calc ele é gratuito, né? Que é até uma coisa que a gente vai ver também, softwares livres e gratuitos. Então o Calc é o que vai cair na prova realmente, tá? Porque ele é um software livre e não gera custos, né? Porque na realidade a gente precisa comprar a maioria dos programas, né? Por exemplo, esses pacotes Office, a gente tem que comprar. Windows a gente tem que comprar. Geralmente, tá vindo agora já instalado, né? Você não tem esse custo. Mas isso são softwares proprietários que a gente precisa pagar por eles. Então, a maioria dos governos estaduais aí do Brasil já adotaram essa política, até o governo federal também, né, de usar software livre. E não tem custo, porque aí, por exemplo, o governo do estado não precisaria comprar inúmeras licenças de Office para usar em todas as delegacias, por exemplo, do estado, né, ou nos órgãos públicos estaduais. Então, utilizando o software livre, é só baixar e usar, não tem custo algum. Então, essa é uma ideia, né? Por que utilizar, né, esse software livre? Então, os aplicativos são aqueles que resolvem problemas específicos, beleza? Um conceito importante, né? O sistema operacional controla o hardware, coordena
seu uso entre os usuários, né? E entre os aplicativos, né? Já expliquei um pouco sobre isso. Outro conceito importante. Galera, aí aqui a gente chega num ponto bem interessante, viu? Sobre a estrutura do sistema operacional. Tá? Ó, a gente pode definir também como um único programa em execução em todos os momentos no computador, que é chamado de kernel. O kernel ele é o núcleo do sistema operacional, certo? É o núcleo de códigos, de funcionalidades que vai ativar realmente um hardware, por exemplo. Tá? Então, o kernel aparece bastante em prova isso. O kernel ele está relacionado ao sistema operacional, né? É o núcleo do sistema e é responsável por enviar comandos diretamente ao hardware, certo? Lembre-se disso aí. É até bom marcar aí mais uma vez, né? Bizu aí, né? Para você se lembrar. Núcleo. A letra tá boa aí? Deixa eu ver. Arrumando, né? Núcleo do SO. Ele também, ó. Vou botar bem aqui. Envia comandos ao hardware, né? Ao hardware. Certo? É um conceito bem importante. Kernel. Olha, uma questãozinha para a gente analisar. Muito fácil. Veja aí como vocês já vão saber a resposta. Acredito que sim. Representa a camada mais baixa de interface com o hardware. Detalhe. Quando a gente está falando assim em ambiente computacional também, pessoal, a gente lembra dessa questão de camadas aí. Por exemplo, uma camada mais alta é mais próximo do usuário, é mais próximo dos aplicativos, é mais próximo da aplicação, né, do software. E a camada mais baixa, ela está mais próxima ao hardware, a parte física da máquina, né? Circuitos integrados que estão se comunicando através de barramentos na placa e tal, certo? Então, camada mais alta a gente pensa em software, próximo do usuário. Camada mais baixa a gente pensa em hardware, né? Então, ó, representa a camada mais baixa de interface com o hardware, né? Eu já comentei aqui no começo, quando eu estava falando sobre o SO, sobre interface. Não sei se ficou claro para todo mundo, mas relembrando aqui, se você não entende muito bem o conceito de interface, né? Ou interface, né? Se você quiser falar mais bonito aí. Mas a interface, galera, é alguma coisa que vai ligar outras duas. Sempre está ali no meio, né? Se fosse fazer analogia com o futebol, a gente sempre lembra do meio de campo, né? Está fazendo aqui um intermédio entre os zagueiros e os atacantes, né? Tem a parte do meio de campo, tem essa interface, né? Então, alguma coisa que vai conectar outras duas, certo? Às vezes também a gente está fazendo prova, pessoal, e aparecem esses termos assim que são meio estranhos ou complicados, e aí a gente acaba se perdendo nisso, né? Mas quando você estiver praticando, fazendo questões e tal, e aparecer termos como esse, né? Que, ao meu ver, não é muito comum para quem não é da área, não se prenda nisso, nem deixe passar batido também. Vá procurar qual é o significado da palavra e tal, porque isso já vai abrir a sua mente para outras questões, né? Também, quando aparecer de novo, certo? Então, de novo, representa a camada mais baixa de interface com o hardware, fazendo a comunicação mais básica. Quando a gente fala em coisa mais básica, né? Realmente a gente está num nível muito baixo, ou seja, os dispositivos se comunicam de forma simples, através de bits, né? Que são pulsos elétricos que são transformados em bits e transformados em dados. Então, isso é simples. Agora, complexo é eu construir todo um programa, né? Programar mesmo, linha por linha, criar funções, dizer o que cada função daquele programa vai fazer, isso é mais complexo, tá? Então, ó, fazendo a comunicação mais básica entre software e o hardware, né? Ou seja, a gente já tem aí uma comunicação entre a parte lógica e a parte física, possuindo também a responsabilidade de gerenciar os recursos do sistema. Aí chamar a atenção para vocês sobre outra palavra aí, ó. Recursos. Não, vou marcar aqui essas duas, né? Recurso do sistema. O que é um recurso do sistema? O que é um recurso de um computador? Né? Às vezes a gente pode se perder nisso também.
mas o recurso do computador é o que o hardware tem a me oferecer. Por exemplo, qual é a capacidade do HD? Vamos supor, 500 GB. Então, esse é o recurso que eu tenho. Qual é a quantidade de memória que eu tenho na máquina? 8 GB, 4 GB, 16, 12, né? Número de GB menor sempre é a memória RAM. Então, esse é o meu recurso também de memória. Certo? Processador. É um processador que tem uma frequência de 3.5 GHz. Esse é o recurso do processador, da CPU, né? Então, recurso, pessoal, quando fala em recurso, fala em o que o computador tem a me oferecer, né? Quais são os recursos de hardware que o computador tem. Beleza? Então, se a gente pensar nisso, né? Em recurso dessa forma, quem é que faz todo esse controle, né? Quem é que faz esse controle dos recursos? Quem é que vai distribuir recursos para os programas, para os dispositivos, né? De entrada e saída e tal. Quem faz isso é exatamente o sistema operacional. E quem está no núcleo do sistema, na parte mais baixa mesmo, é exatamente quem? Quem a gente acabou de falar, né? Então, essa questão aí é bem fácil. Temos aí algumas opções, né? Se quem quiser mandar resposta aí, pode mandar também. Estou vendo. Quem foi? Paulo, né? MD são micro sistemas integrados de comunicação ou pulso. No caso aqui, Paulo, né? Vamos marcar logo, né? Item correto, letra A, kernel, né? A gente acabou de falar. Mas vamos analisar aqui os outros três. O shell, né? Shell a gente... Vou botar aqui só para lembrar, né? Ops. Tem que apagar aqui. Pronto. Ferramenta. Códigos. Ixi, mano. Tá na borracha, ó. Pronto. O shell a gente vai poder usar para mandar códigos, né? Ele vai interpretar e jogar para o kernel. O script, eu posso dizer que ele é um programa, tá? Programa. Ou seja, eu posso escrever um script, né? Eu posso escrever um código que vai rodar e vai fazer alguma coisa. Então, eu crio um programa, né? O script é para isso. CMD, cara, nesse caso aqui, como ele fala de shell, né? A gente entende que como o shell é o interpretador de comandos, por exemplo, no Linux, né? Seria aquela telinha preta que eu posso abrir e tal e digitar esses comandos. O CMD é a mesma coisa, só que no Linux, né? O CMD, ou com prompt de comando, né? É um que eu posso abrir para digitar comandos também. Seria um interpretador de comandos do Windows, né? Então, nesse caso aqui, a gente compara os dois, né? Como temos opções aí, Shell e CMD, de Windows e Linux, beleza? Não seria os circuitos integrados, né? Ou microsistemas integrados, como você falou. Hertz é a velocidade de trabalho do sistema. No caso, para o processador, sim, né? A gente mede em Hertz ou gigahertz, tá? Exatamente, não é a mesma coisa. O CMD é o prompt de comando, né? É aquela janelinha preta, não sei se vocês já viram, mas eu vou enviar na matéria de vocês várias telinhas, né? Para vocês se situarem. É exatamente isso, mostrando, né? Como é que, por exemplo, se eu quiser dar um comando aqui nesse shell ou no Windows, né? Um comando para interagir diretamente com a máquina, por exemplo, sem eu ter que ir lá, painel de controle, ou clicar com o botão direito e remover o dispositivo, né? Eu posso fazer isso via linha de comando, né? Via terminal, que a gente chama também. Então, nesse caso aqui, o CMD é o command, né? Ou prompt de comando, que a gente chama do Windows, beleza? Mas muito boa sua pergunta. Seguindo aqui. Vamos lá. Tem alguns detalhes aqui que eu acho bem interessante vocês conhecerem, né? A gente já está falando de sistemas operacionais, então não tem por que não comentar isso. E aí já dá uma bagagem a mais para vocês também, tá? Ó, ainda falando sobre sistemas operacionais, lembrando que o que eu estou falando aqui, pessoal, ele serve tanto para Windows quanto para Linux, né? Ou com qualquer outro sistema operacional. O kernel está presente em todos. O núcleo do sistema está em todos, né? Só que um é desenvolvido e fabricado por uma empresa, outro é desenvolvido e fabricado por outra empresa, tá? Então isso é o que vai diferenciar os sistemas operacionais.
além de outros detalhes, né, que a gente vai comentar daqui a pouco, certo? Mas então, enquanto a gente está falando aqui do sistema operacional em si, serve para todos, beleza? Bom, junto ao kernel existem 3 tipos de programas, olha aí, ó. Programas do sistema, ou System Programs, estão associados ao sistema operacional, mas não necessariamente fazem parte do kernel, certo? Programas aplicativos inclui todos os programas não associados diretamente ao sistema operacional, certo? Deixa eu só apagar aqui rapidinho. E temos outros também chamados middlewares, mas deixa eu explicar logo esses dois, ó. Os programas de sistema, eles não necessariamente fazem parte do kernel, mas eles são programas que auxiliam o sistema operacional a gerenciar todos os recursos, certo? Então, existem programas dentro, além dos aplicativos, né, que a gente utiliza normal e tal, existem programas, por exemplo, que podem me ajudar, no caso do sistema operacional, podem ajudar a controlar os programas, né? Ah, o programa Word está usando 1 GB da memória RAM. Vixe, eu só tenho 4. Então, vamos ficar esperto com esse Word aí, porque daqui a pouco ele pode pegar mais 2, aí vai ficar com a metade do recurso de memória do sistema todo ocupado só para ele. Não pode ser assim, vamos organizar isso aí. Beleza? No caso do Java que você falou, né, é um recurso que auxilia também o sistema operacional para rodar alguns programas, né? Ou ainda uma linguagem de programação que eu posso escrever programas, certo? Eu posso lá codificar tudo e fazer o programa funcionar. Muitos programas precisam do Java, né, como um recurso a mais, né, do sistema operacional, certo? Então, sim, o Java também auxilia, né? Porque ele faz com que outros programas funcionem. Existem programas que se não tiver o Java, né, não funciona. Inclusive, tem alguns que dão muita dor de cabeça, né, para a gente instalar por causa disso, né? Mas faz parte. Beleza? E aí, ó, vejam que os aplicativos têm um bizu aí embaixo, né, para reforçar, que não são associados diretamente ao sistema operacional. Por quê? Porque o aplicativo ele vai resolver um problema ali, né? Calculadora vai lhe ajudar a efetuar cálculos. Está ligado ao sistema operacional isso? Não. Está ligado à necessidade do usuário. Por isso é aplicativo. Se a gente olhar aqui no celular, a gente tem vários programas aí, né? O próprio WhatsApp também, né? Ele é um aplicativo. Para quê? De mensagens instantâneas, certo? Então, como resolver esse problema de fazer os usuários enviar e receber mensagens instantâneas? Eu posso usar um software para isso, tá? Que no caso é o WhatsApp. E se vocês pensarem, pessoal, todo programa ele é desenvolvido exatamente para isso. Se você tem uma empresa, por exemplo, ou trabalha em empresa, que tem uma necessidade específica, você contrata alguém que vai resolver aquilo com um software, com um programa, certo? É alemão não, é português mesmo, muito bom. Vocês vão aprender bem direitinho, não se preocupe com isso não. Agora, como eu estava dizendo, né? 10 questõezinhas aí que salvam, é bom ficar esperto. Outro bizu aí, galera, quando vocês começarem a estudar mais informática, ou começar a olhar mais material, pense muito no seu cotidiano, né? Como é que você, quando você utiliza um computador, ou quando você usa o celular, porque às vezes você está usando ali no automático, né? Ah, eu aperto aqui, eu faço isso, vai me dar a resposta e tal. Mas se você pensar um pouco mais devagar e pensar, vixe, esse programa aqui ele vai resolver uma coisa específica de acordo com o que eu quero, ou tem um sistema que vai controlar o quanto o meu computador vai ficar mais rápido ou mais lento, certo? Tente começar a pensar de uma outra forma. Eu sempre brinco com meus alunos que aí quando você começar a estudar mais a fundo, você começa a ter aquela visão do Matrix, né? Começa a ver os números em verde passando e tal. Aí sim você começa a entender tudo. Beleza? Então, ó, sistemas operacionais de dispositivos móveis geralmente incluem não apenas o núcleo do sistema, mas também uma parte chamada de middleware, que nada mais é do que um conjunto de estruturas de software que fornecem serviços para desenvolvedores de aplicativos. Aí é mais uma curiosidade, né? Mas já vi sim cair middleware em provas, né? Então, o middleware, você lembra que ele vai auxiliar na construção de aplicativos,
certo? Então, a gente pode até botar aí uma setinha, né, ó, auxilia no, mas esse ó ficou meio feio, né? No desenvolvimento, aí você escreve aí, de aplicativos, certo? Auxilia quem vai desenvolver, né? Que são esses desenvolvedores, que é geralmente a rapaziada aí mais da TI, né? Trabalha com edição e montagem, só utilizam app e programas específicos, equalização do som, como o delay, dentre outros programas. Exatamente. Você aí que falou em música, né? Não sei vocês já viram, mas tem um aplicativozinho que eu acho muito massa, que a gente bota o celular aqui e consegue afinar o violão, né? Então, é um software específico para isso também, né? Ele é construído para receber pelo microfone, né, aquele som, que é um dispositivo de entrada, né? O microfone captura o som, joga no celular, né? Transforma aquilo tudo, o hardware captura, transforma em dados e o programa interpreta e lhe dá uma resposta através do monitor, né? Que é um dispositivo de saída, no caso a tela do celular. E a tela do celular, entre parênteses aí, pode ser um dispositivo de entrada e saída também, né? Porque ela tem um recurso de touchscreen, né? Então você dá comandos lá como se fosse um teclado e envia dados para o dispositivo, que é um computador, né? O celular envia dados para o computador e lhe retorna novamente na tela, né? Então, a tela do celular ela é um dispositivo híbrido, touchscreen, né? E tem a parte do teclado também que é a entrada. Beleza? Show? Olha aí uma figurinha para ficar mais legal, para a gente entender um pouco. O funcionamento, né? Então temos aí as aplicações, ó. Lembra das camadas que eu falei, ó? Quem está lá em cima, os softwares, os aplicativos, né? Então, as aplicações são camadas mais altas, né? Nós estamos bem aqui, ó, como usuários. Certo? Os usuários vão interagir diretamente com as aplicações. As aplicações, por sua vez, vão solicitar recursos ao sistema operacional. E aí o sistema operacional, por sua vez, né, o kernel também, ó, presente, ele vai lá e chama um recurso que está sendo solicitado. Por exemplo, pensar aqui numa coisa mais pesada. Vou fazer uma edição de vídeo, né? Preciso usar um software para isso. Você aí quer ter um canal no YouTube, você precisa ter um computador bom, né? Uma câmera boa para preparar seus vídeos aí. Então, ó, na hora que você chama lá o software de edição de vídeos, chamou ele aqui, aí o SEO já recebeu a chamada, vixe Maria, é aquele bichão lá que quer muita memória. Aí vai lá e, ó, truco, pega um pedaço maior aqui da memória e joga para ele que ele consiga funcionar bem, né? Senão ele vai ficar limitado, né? Então ele já vai fazendo todo esse gerenciamento. Ele está renderizando as imagens, né? Então vou precisar de um processamento a mais aqui, joga para ele também. Depois, salva o vídeo que foi todo preparado lá no HD na parte tal. Aí ele vai e chama o dispositivo externo aqui, que é um HD, por exemplo. Então é assim que funciona, galera, basicamente, certo? Se vocês tiverem essa visão assim, né, em mente, né, vai ficar mais simples de entender muita coisa, certo? Lembre-se sempre que você vai precisar, você como usuário precisa do recurso, né? Precisa de memória, precisa de HD, só que você como usuário não sabe que precisa, porque o sistema operacional é o que vai fazer, você não está nem aí. A partir de hoje é que vocês estão sabendo que precisa de memória RAM, precisa de CPU, precisa de HD, aí para o seu amiguinho, o sistema operacional vai lhe ajudar com isso, beleza? Olha aí, mais uma questãozinha. Software pode ser definido como programas que comandam o funcionamento de um computador. Beleza. Outra coisa, pessoal, leia devagar. Leia devagar, não vão se atropelando não, que pode dar problema aí, viu? Principalmente porque às vezes a gente já vê, informática principalmente. Até para mim às vezes acontece isso. Eu vou ler uma questão, aí eu já vou lendo. Opa, já sei o que é isso aqui, já sei. Passo batido em alguma coisa, né? Então você tem que ir com calma. Com base nisso, marcar a opção que ambos
em que ambos são exemplos de softwares, né? Então vamos lá, que a gente vê a parte física e a parte lógica. Vamos ver aqui, ó. Precisamos de quê? Dois exemplos aí de softwares, né? Temos aqui uma planilha eletrônica e uma placa. Opa, já vejo que aí não é software, né? É hardware. Placa de vídeo, não. Imagine aí também, ó. Você pega na planilha eletrônica, meu amigo, não pega, né? Então, só consegue pegar na placa de vídeo. Então, hardware, né? Parte física. Placa-mãe, já é hardware também. Memória também. Teclado. Professor, mas o teclado não está fora, né? É um dispositivo que nem está lá no computador como CPU, memória. Beleza, mas ele é um dispositivo físico, né? Pode entrar na categoria como hardware também. Editor de texto, sim. Porém, já não são os dois, né? Sobrou aí a letra D, né? Sistema operacional, que a gente sabe que é um software, e a planilha eletrônica, que a gente sabe que é um software também. Beleza? Uma questão dessa aí é garapa demais, né? E você tem a obrigação de acertar, meu amigo, porque se você não acertar, vem outro e acerta. Aproveite aí que tem as mais fáceis para acertar, viu? Beleza? Tranquilo? Sobre peças e sobre frequência, pois o PC utiliza muito rádio de comunicação e sistema integrado de rastreio. Cara, eu acho muito difícil, viu, Caio, questão desse tipo aí. Porque, por exemplo, ó, se a gente for pensar nessa forma, uma questão bem assim técnica mesmo, de processador, só para vocês terem uma ideia, dentro do processador existem diversas outras áreas, né? Fala CPU, né, o processador, mas lá dentro tem a unidade de lógica aritmética, a unidade de controle, tem os registradores, tem várias outras coisas, vários outros componentes. Para o cargo de vocês, dificilmente vai cair uma questão desse tipo. Cite os componentes internos do processador ou qual é a unidade responsável por efetuar cálculos matemáticos dentro da CPU. Muito difícil cair isso. Tá? Agora, quando a gente está estudando mais a parte de teoria em si, de tecnologia da informação, pode ser que caia. Como no edital de vocês não tem isso, né? Eu acho difícil cair. Pronto, era uma coisa que eu estava até conversando agora há pouco com o Adam sobre isso. O que está acontecendo, que a gente tem observado aqui nas provas da área policial? Existem muitas bancas, viu, Paulo, que elas estão mudando um pouco o conceito, tirando essa parte aí de atalhos e tal, para botar mais a parte conceitual, que é essa parte que eu estou mostrando aqui para vocês. Qual é a funcionalidade principal do sistema operacional? É diferente. E aí as bancas consideram também, como questão de sistema operacional, esse tipo de pergunta aí. Qual é o atalho para mim, por exemplo, colar um arquivo em um determinado lugar? Ou qual é o atalho para me renomear um arquivo? Qual é o atalho para me atualizar a página da internet? Muitas bancas consideram isso como sendo do sistema operacional, questão de sistema operacional. Por quê? Porque é coisa do seu dia a dia ali, né, que você está usando o sistema. Pois é. Então, ó, cai isso também, a gente vai ver, não vamos deixar passar batido nisso. Mas como essa banca é nova, né, para policial, a gente já vai se preparando para tudo. Beleza? Então, cai sim isso aí também, tá? É até provável que caiam questões desse tipo, a gente vai analisar elas também, tá? Mas é bom a gente se fortalecer na base completa. Beleza? Vou tomar um golinho aqui. E outra coisa, viu, meu amigo? Se o seu computador está encostado aí na sua casa, chegou a hora de desencostar ele, né, não, Alan? Chegou a hora de botar o bicho para rodar, trabalhar nele. Olha aí a Derliane. Chegou a hora de trabalhar nele e praticar essas coisas que a gente está vendo, tá? Porque, ó, essa questão aí dos atalhos, por exemplo, cai muito para Word, Excel, né? Essas coisas também cai. Então, você tem que saber, né? Só que é muito mais fácil você aprender qual é um atalho quando você está utilizando, não é, o programa, do que você só estudar os atalhos, né? Então, beleza, vou estudar, mas vou praticar aqui. Vixe, deixa eu ver se esse atalho faz isso mesmo. Aí você já lembra, quando se cair uma questão, você vai lembrar, quando eu estava fazendo aquele trabalho assim, 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 eu usei o atalho tal mesmo. Então é isso. Beleza?
bizu aí também para como é que vocês podem estudar dessa forma. Outras responsabilidades aí do sistema operacional. Gerenciamento de processos. Processos, galera, são programas abertos, tá? Ó, tá aqui. Programas abertos ou inicializados, para ficar mais bonito, né? Toda vez que você abre um programa, você abre um processo na máquina. Tem um processo no sistema operacional, certo? E aí como ele é um grande orquestrador, né? Ele vai e gerencia os recursos. Ô, cara, beleza, foi mal. Da próxima eu deixo, tá? Então, ó, os processos são programas abertos, inicializados. Abriu um Word, tem um processo lá dentro do Word no sistema operacional, certo? Funções, gerenciamento de memória, já expliquei para vocês também, né? Ele fica fazendo esse controle, né? Ah, vou dar tantos mega para o programa, vou dar 1 giga para aquele, e aí vai controlando. Ah, beleza. Ah, mas entendi agora. Beleza, tá certo. Outra coisa aí, responsabilidade é o gerenciamento de dispositivo. Pense nos componentes de hardware que você utiliza, celular, pendrive, câmera, que mais? Microfones, qualquer coisa. Pense nisso como dispositivos, né? Tudo isso são dispositivos. Ou se você quiser ficar mais bichão, né? Você chama de devices, né? Então, tudo isso são dispositivos que você vai conectar lá ao computador e precisa que o sistema operacional... aliás, você quer utilizar e o sistema operacional é que vai cuidar disso para você. Então, uma das principais funções aí são essas, né? Vai fazer o controle, o gerenciamento, né, desses dispositivos aí. Beleza? Então, tem que... Não apagando tudo, né? Não apagando tudo da máquina, né? Não é do slide. Beleza. Vamos lá, olha aí, ó. O que é o gerenciamento de processo? É uma unidade de execução em um sistema, né? Que é um programa fazendo isso, certo? Um software. Eu tenho um conjunto de processos aí, vão formar um sistema. Alguns desses processos são do próprio sistema operacional e outros são dos usuários, que são exatamente os programas. Como é que o SO tem processos? Ora, meu amigo, para o computador inicializar e na hora que o SO está ligado lá, para você começar a utilizar, por trás daquela telinha bonita que você está vendo, existem muitas coisas funcionando já, né? Então, todos aqueles recursos que estão funcionando já são processos do próprio sistema operacional, né, no caso. Então, os processos dos usuários estão ligados a programas que você abre. Só que os processos do sistema operacional são programas do próprio sistema operacional, entendeu? Ele também tem as suas necessidades, né? Ele precisa de programas para auxiliá-lo e tal. Então, é por isso que ele tem esses processos também. Tá? E aí o que pode ser feito? Ó? Criar e excluir processo do usuário e do sistema. Só ver como é que fica aqui. Beleza. Criar e excluir processo do usuário do sistema, né? O sistema operacional faz isso. Por exemplo, eu abri aqui um programa que está consumindo muito recurso, está comprometendo muito o funcionamento do meu sistema. Então, eu como sistema operacional, eu posso parar aquele processo, eu posso parar aquele programa. E aí ele para de consumir recursos, certo? E aí eu atribuo para outro. Ou então eu espero o sistema se restabilizar, né? Ele pode agendar também processos, né? E esse nomezinho threads aí na CPU é como eu estava falando, é uma coisa bem mais técnica, acho que não vai cair não, mas você já fica ligado, né? O threads aí está relacionado a esses processos no sistema operacional, né? Como se fosse cada um processo específico desse, de um programa e tal, tá? Mas é só para você já ficar familiarizado. Suspender e retomar processo, o SO pode parar, retomar, matar, né, ou cancelar aquele processo também. Ele tem moral, ele faz tudo. Mecanismo para sincronização, fazer um processo se comunicar com o outro, né? Que já é basicamente, na verdade, sincronização é relacionada ao tempo de execução, né? O processo começa a funcionar e ele precisa que naquele momento o outro programa funcione também, isso é a sincronização. E a comunicação é, de fato,
trocar informações, certo? Então aqui está relacionado mais ao tempo, né? Ou ao momento de inicialização. E a comunicação em troca de dados. Beleza? Tranquilo? Olha aí. Mais uma questãozinha bem fácil. Só que aí quando vem certo ou errado, né? Vamos lá. Entre as atividades típicas de gerência de processo de um SO estão fornecer mecanismos para sincronização e comunicação de processos, suspender e até retomar um processo. Você já parte do princípio sabendo agora, né? Agora você sabe que o SO é o bichão que se garante, que pode fazer tudo que ele quiser. Então ele pode sim fazer isso, né? Dentre umas das atividades típicas, se a gente for analisar mais profundamente, né? Típicas de gerência de processo, né? No sistema operacional, ou seja, são atividades práticas aí que realmente o sistema operacional, como ele é um grande gerenciador, né? Um grande manipulador de recursos, ele tem condições de fazer isso. E a gente acabou de ver que os processos podem ser sincronizados, podem se comunicar, podem ser suspensos ou até retomados, né, em caso de pausa ou de suspensão. Então, resposta aí, certíssimo. Tranquila essa questão, né? Depois eu vou ficar enviando umas mais difíceis lá no grupo para vocês começarem a pensar um pouquinho. A parte do gerenciamento de memória está relacionada à melhor forma de utilização do hardware, né? Desse hardware especificamente, né? E o detalhe, ó, por que falo da CPU? Existe essa comunicação entre memória, CPU, né, também, processador. E aí, com isso, a velocidade do computador e a resposta aos usuários, né, também. Ou seja, o sistema operacional controla isso. Ah, professor, meu computador é muito lento, é porque o sistema operacional que não está controlando direito, não está trabalhando, está preguiçoso. Não, né, meu amigo? Aí também você já pode ter um recurso já de hardware já um pouco ultrapassado e hoje a gente tem muita coisa, muita informação, muito aplicativo, muito software e aí às vezes seus recursos lá não são mais suficientes, né? Tem que dar uma atualizada. Então, pode sim, né? Causar lentidão por conta disso. Beleza? Então isso influencia, né? Esse controle do sistema operacional influencia na velocidade de funcionamento, sim. Os computadores de uso geral, que são aqueles que eu posso utilizar no meu dia a dia, deve manter vários programas na memória. Isso cria um gerenciamento, né? Exatamente. Ou seja, toda vez que eu vou abrir um programa, pessoal, a memória RAM é solicitada. Abriu o Word, solicitou memória RAM. Abriu o Internet Explorer, não. Abriu o Chrome, memória RAM é solicitada. Abriu 10 abas do Chrome, a sua memória já está... Eita, calma aí que esse bicho é pesado. Né? Então, tem essa questão, né? Então, o sistema operacional faz isso, né? E aí, dentre as suas funcionalidades, ó, acompanhar quais partes da memória estão sendo usadas. Dentro da memória existem vários bloquinhos, né? Como se fossem vários bloquinhos. Aí ele vai alocando cada bloquinho desse para o programa. Alocar e desalocar espaço, ou seja, ficar responsável por gerenciar esses espaços, quem está sendo usado, quem não está e tal. Vai decidir também aí quais processos ou partes deles, né? E dados podem ser movidos ou removidos da memória. Às vezes a gente confunde, pessoal, memória tem duas situações, né? Quando a gente fala de memória, por exemplo, se eu perguntasse aí para o Paulo qual é a memória do celular dele, ele ia me dizer, provavelmente, né? Não estou dizendo que é o certo, mas provavelmente ele ia me dizer, professor, tem um iPhone aqui, é 128 GB. Mas essa é uma das memórias, né? Geralmente quando a gente fala memória, a gente se refere à memória principal, que é a memória RAM, que é aquele valor menor que eu comentei para vocês, né? Por exemplo, o telefone tem 3 GB de RAM, de memória RAM, 4 GB, já tem telefone até com mais, né? Mas a memória secundária, que é a de armazenamento, 64 GB, beleza, certo? Então, cuidado com memória aí, não vai cair essa parte específica de hardware nesse material aí, nesse conteúdo, né, do edital. Mas é bom você ficar ligado, porque se uma questão fizer menção a isso, né, você tem como interpretar, certo? Então, memória principal é a memória RAM. Geralmente é um valor menor, né? 2 GB, 4 GB, 8 GB. E a memória secundária, a memória principal, é a memória de armazenamento,
que é onde eu tenho a memória de massa, né? Eu posso guardar um volume maior de dados, como um HD, por exemplo, ou um celular com 128 GB, 64 GB, beleza? Tem essas diferençazinhas aí entre memórias. Aí quando você for comprar seu telefone novo, aí você já sabe, né? Vixe, se eu comprar um telefone com mais memória de armazenamento, beleza, vou guardar muita coisa. Mas e a memória RAM dele? Né? Vai deixar ele até um pouco mais rápido, beleza? Só que a galera que vai vender não sabe disso, né? Às vezes não sabe, aí tem que ficar ligado. Controlar os dispositivos, tá? E aí ele faz essa parte de controle também relacionada a qualquer outro dispositivo que for conectado à marca, certo? Como por exemplo, aqui a gente está falando de um dispositivo específico, né? Ó. Inclui buffering, cache e spooling, né? Isso aqui a gente está tratando de impressoras, aqui a gente lembra de impressoras, né? Tá só aqui abreviado, tá? Que são um dispositivo que tem essas características aqui de buffering e cache, é como se fosse um armazenamento temporário, né? E o spooling é uma fila, né, que ele vai formando de arquivos para imprimir. Interface geral e driver, a gente vai já ver o driver, né? Porque o dispositivo, quando você conecta lá o dispositivo, o SO tem que conhecer quem é aquele dispositivo. E tem um programazinho específico que faz isso, né? É exatamente o driver. E drivers para dispositivos específicos, né? É a mesma coisa que eu acabei de comentar, certo? O SO sempre vai ter que conversar com diversos dispositivos. Aí ou ele pode ter, ou ele pode buscar na internet, esse driver, ou pode ser fornecido juntamente com o produto que você comprou. Beleza? Então vamos lá. Quarta questão aqui. Vamos analisar. Analise as afirmativas referentes ao sistema operacional e assinale V com verdadeira e F para falsa. Gerencie os componentes dos sistemas computacionais. Certo. Oferece uma interface mais simples para o uso dos sistemas computacionais. Se não fosse essa carinha bonitinha aí do Windows, né, que eu acho que a maioria deve usar, era muito difícil você usar o sistema, né? Se fosse uma telinha preta, talvez fosse bem complicado. Então, é uma interface simples, beleza. Gerencia a memória dos sistemas computacionais. A gente acabou de ver que sim, né? Resposta, item D de dado. Bem tranquila essa questão, né? Tudo bem, já mandou ali o VVV. Certo, galera? Então, acho que não tem nada a comentar a mais, né? Na questão, tudo ok. Então, beleza, vamos lá. Mais uma. Tá aí, esse aqui é o tipo de questão que você não estudou um determinado tópico, mas você já ouviu falar dele e você sabe o que é. Como eu disse, né? Você vai se ligar do assunto, ó. Um sistema operacional tem como função gerenciar vários recursos. Aquele que não constitui um tipo de gerenciamento, ou seja, qual desses aí é um tipo de gerenciamento que o sistema operacional não faz? A gente viu aí que ele gerencia a memória? Beleza. Viu aí que ele gerencia os arquivos? Aí você pensa, rapaz, quando eu vou mexer lá nas minhas pastas, quem é que vai fazer tudo isso aí? Aquelas pastas bem bonitinhas, colocar onde eu quero, tirar de um lugar, botar para o outro. Se não fosse o SO, como é que eu ia fazer isso? Aí você pensa, sistema operacional. Registradores, aí você, vixe, nunca ouvi falar disso não. Ó. Deixa eu olhar aqui os outros. Processo, sei o que é, beleza, os programas são abertos, o professor falou, ele gerencia isso. Dispositivo de entrada e saída, sei o que é também, o professor falou, né, que é tudo que eu vou conectar lá, minha máquina, minha câmera, meu celular, o pendrive que eu vou botar lá, ligar no computador. Né? Então, falou disso também, estou ligado, estou esperto. Sobrou um item aí, né? Que você não sabe. Porém, você já ouviu falar, que eu comentei, né? Não sei se vocês estão lembrados aí, agora há pouco, que o registrador é exatamente um dos componentes do processador. Componentes internos, dentro lá do chip, né? E ele lá no chip, ele funciona como uma memóriazinha, né? Temporária, para o processador guardar alguma informação, algum dado por ali e tal. Mas isso é tão específico que não tem nesse conteúdo aqui. Porém, já tem outros editais aí que saiu, né? Que está mais voltado para essa parte de
conhecimento da teoria, né, ou do funcionamento dos dispositivos, isso aí vai cair com certeza, pode cair. Se tiver questão de processador principalmente. Lembre-se sempre disso aí, galera, ó, visual para outras provas também, né? Registrador você vai lembrar de quem? CPU, que é o processador, né? Botei aqui só para abreviar. Outra coisa que lembra processador também é executar instruções. Eita. O processador executa instruções, beleza? Então, visualzinho aí para vocês, só por causa dessa palavra. O registrador lembra CPU, que é o processador, que lembra execução de instruções, né? Então, com isso você consegue até matar uma questão, beleza? Essa aí ficou fácil, a gente foi na eliminação. Tipos de softwares, né? Eu já acabei falando anteriormente aí dos aplicativos, né? Que são uma categoria específica, né? Vai resolver um problema específico e tal. Temos exemplos aí, ó, jogos de computador, programa de edição de vídeo, editor de planilhas, etc. São relacionados à produtividade ou a produzir resultados, que é aquela questão, né, do uso no dia a dia, beleza? Então, o aplicativo acho que já ficou mais claro, né? Você lembra também do celular e tal. Vamos ver. Fazendo questão até melhora, né? Assinale a alternativa que apresenta a definição de programas aplicativos. Então vamos ver, ó. Software que funciona como um conjunto de ferramentas que realizam tarefas e trabalhos específicos. Falou nisso aqui, ó. Correu a nota. Mas vamos olhar os outros. Conjunto de softwares. Lembrando que a gente está falando de quem, ó? Conjunto de softwares cuja função é gerenciar os recursos do sistema. Quem é que faz isso? É o aplicativo ou é o meu camarada sistema operacional? São aqueles que, uma vez instalados, são possíveis de serem removidos somente com a formatação. Quer dizer que para eu remover um aplicativo, eu tenho que formatar o equipamento, é? Quando você vai excluir um aplicativo aí do seu celular, precisa formatar o celular. Não sei se todo mundo está ligado aí na formatação, né? Mas formatar é você apagar tudo, instalar tudo de novo. Precisa fazer isso para remover um aplicativo? Não, né? Software localizados na barra de ferramentas que restauram arquivos e criam pontos de restauração. Aí você pode até ficar em dúvida, mas não, porque isso é mais voltado, é um recurso para o sistema operacional, certo? Não é para o usuário, essa parte aqui, certo? É mais interessante isso aqui, é mais relacionado à funcionalidade do sistema operacional e não à necessidade do usuário, que é uma característica do aplicativo também. Descarta. São bibliotecas de código que auxiliam no manuseamento do computador. Aquela questão que o cara quer enganar de alguma forma e quer fazer você cair, né? Mas você está esperto. Então, descarta também. Sobrou quem? A mais correta, a letra A. Beleza? Então, sobre softwares aplicativos é isso. Tá? Beleza? Aí, essa questão aqui, eu vou abrir um parênteses bem rápido para falar de duas coisas que são bem legais e interessantes também. Ó, são dois tipos de softwares, na verdade, também. Mais um tipo, né? Que são softwares específicos para o computador ou para o celular, por exemplo. E softwares que são específicos para funcionarem através da internet, com auxílio de um programa, né? Óbvio, que é o navegador, certo? Esses dois tipos de softwares aí, eles são classificados geralmente como, deixa eu ver se eu acerto aqui, tela em branco. Dá para ver aí? Tá beleza aí, tá, né? Temos aí, ó. Ixi. Ah, eu tenho que escolher a tinta, né? Ferramenta tinta, preto. Olha, beleza. Aplicativos aí, no caso, né? Desktop. E temos aplicativos que funcionam através da internet. É assim, ó.
eu posso criar um software, eu ter um software que vai rodar exclusivamente no meu computador ou no meu aplicativo, no meu dispositivo aqui, ou eu posso ter softwares que vão rodar em qualquer computador, porém com o auxílio do... Opa! Com o auxílio do... Calma aí, para ficar mais fácil aqui. O browser, né? Ou o browser também é o próprio navegador. Às vezes também, pessoal, eles tratam, a banca trata questão de sistema operacional, questão disso daqui, ó, de Mozilla Firefox, de Chrome, Internet Explorer, Opera, trata como sendo coisa do sistema operacional, né? Então, bom a gente conhecer também. E às vezes tem questão separada, né? Só sobre navegadores. Então, ó, o que é um aplicativo ou um programa desktop? Ele funciona apenas no PC, né? No computador. E nesse aqui não, eu posso usar em qualquer computador, certo? PC barra internet. Então veja aí, ó, já falando de softwares, e como a gente vai ver, tá vendo sistema operacional e vamos falar um pouco de Windows, né? Mais para frente, vamos ver o Linux agora. Tem uma questão de plataformas diferentes. Para ficar mais claro, você aí que usa iPhone sabe se os aplicativos para iPhone rodam lá no Android ou vice-versa? Sim ou não? Não, né? São plataformas diferentes. Então, o que é feito para um não serve para o outro e vice-versa, certo? Vocês já tiveram essa experiência, mas às vezes a gente começa no Android, né? Que é um celular mais assim e tal. Depois a gente vai para o iPhone, né? Aí, quando você está em melhores condições, né? E aí, muitos softwares às vezes que tinha lá no Android não roda mais aqui gratuitamente no iPhone, né? Então tem essa questão. São plataformas diferentes, iOS e Android. Falando aí de computadores, né? PC, nós temos plataformas diferentes também. Windows, Linux, macOS, o que mais? Aí no Linux existem várias distribuições, né? Várias versões que a gente vai ver também, certo? Então, o que funciona no Windows não funciona no Linux e vice-versa, tá? Tem que ser um programa específico para cada. Então, a gente tem esse problema aqui também de plataforma. Só que uma forma de eu acabar com isso é exatamente usar esse recurso. Ó. Ao invés de eu criar um software que vai rodar só no Windows, né? Só no meu PC Windows ou só no meu PC Linux, eu crio um software aqui, ó, que ele vai e funciona em qualquer PC com internet, porque ele vai utilizar quem? O browser ou navegador. Beleza? Muito fácil, né? Muito melhor ter um sistema web, porque ele vai rodar em qualquer plataforma que tem um navegador. E todas têm, né? Imagine aí também, ó, que você vai fazer não sei se tem advogados aí, eu acredito que tenha. Se você vai criar um software lá para o seu escritório, né? É melhor você ter um programa que você pode estar em qualquer lugar aí do mundo fazendo uma audiência. Vixe, deixa eu entrar aqui no sistema aqui do escritório aí. Tem internet? Tem. Então você acessa de qualquer lugar, né? Mas se ele fosse só rodasse lá no computador do escritório, ou só no seu notebook, então ele era um software desktop, né? Só servia para aquilo. Já estava instalado no seu computador. Não dava para rodar, por exemplo, no celular. Então tem esse problema, né? Às vezes isso é bom, depende da situação. Às vezes isso é melhor, depende da situação. No geral, né, as coisas estão saindo mais assim. Então é isso, tem essa questão de plataformas e tal. A gente geralmente, para acabar com o problema das plataformas diferentes, usa esse, web. Beleza? Show? Entendido aí, galera? Essa questão desktop web, software desktop, programa web, certo? Se tiver alguma dúvida aí, vocês falam. É simples, né? Só você imaginar que, opa, o web eu vou acessar de qualquer lugar, porque qualquer dispositivo com internet você acessa, porque usa o navegadorzinho, né? E o desktop não, ele tem que estar instalado no dispositivo. Então ele é um pouco limitado, dependendo do ponto de vista. Beleza? Tranquilo? Show? Voltando aqui. Agora ficou muito garapa essa questão, né?
Aplicativos ou aplicações tararã, são todos aqueles que podem ser instalados em um computador. Aí você, opa, eu já estou ligado. E usados para executar tarefas específicas, olha aí. Já os tararará são aqueles que usam um navegador, como Mozilla, Internet Explorer, Chrome, entre outros. A alternativa que completa de forma correta e respectiva as lacunas acima aí respectiva é uma palavra que a gente sempre está esperto, né? Quem concurseiro aí profissional já estão ligados, né? Cadê ela? Ixi, Maria, botar um vermelhinho. Respectiva. Porque eu tenho que obedecer uma ordem, né? Então ele fala primeiro de uma coisa e depois de outra. E aqui ele está falando primeiro de quê, ó? Disso. E depois ele fala, ó, preciso de um navegador. Ele fala disso. Gabaritozinho aí, de cara você acertou uma questão lá na prova. Certo? Fazer aqui, analisar os outros. Nuvem não está relacionado, né? Nuvem é uma metáfora para a internet, viu, galera? Então, se vocês virem em algum lugar, lembre-se da internet, a nuvem. O Word é uma aplicação, um aplicativo específico, né? Não corresponde com os navegadores, que seria a segunda opção aqui, né? Daqui. Receptores. Receptor de quê, né? Excel, como segunda alternativa, também não. E Data e Back-Office, né? Também faz o menor sentido. Resposta, letra A. Certo? Então, só para ilustrar mais um tipo aí de software para a gente. Opa. Temos aí também, ó, utilitários. Isso são programas para ajudar o usuário a gerenciar o computador, ou estão ferramentas de diagnóstico e tal, ajuda a resolver problemas, corrigir problemas, né? Exemplos: compactação de arquivo, limpeza de disco, gerenciamento de espaço no disco, né? Quando você vê essas opções assim, que não são mais ligadas diretamente ao usuário, como por exemplo um Word, um Excel, né? Isso envolve uma atividade mais de sistema, que você como usuário pode manipular, aí são os utilitários, né? Que são ferramentas de sistema, certo? Que vão lhe ajudar a, digamos, melhorar a forma como você utiliza a máquina, certo? São ferramentas utilitárias. Tem um exemplo aqui de uma ferramenta utilitária para a gente fixar melhor. Softwares são classificados em básico, aplicativo e utilitário. O básico são softwares de nível mais baixo, né? Estão mais relacionados com o sistema operacional, mas só que próximo ao hardware. Qual é considerado um utilitário? Aí a gente tem aqui ó, um aplicativo de uso do usuário, temos aqui um sistema operacional, temos aqui um outro aplicativo, né, o Photoshop, para o usuário fazer alguma coisa. Temos aqui o antivírus, temos aqui Linux Mint, né, que é um SO também. Vai me restar somente esse item. Por que é um utilitário, o antivírus? Porque ele vai ajudar você a melhorar o funcionamento da sua máquina, ou fazer um bom uso da máquina, né? Como? Evitando que arquivos maliciosos se instalem, né? Isso vai deixar o seu computador mais seguro, vai deixar o seu computador menos vulnerável a outros problemas de software, né? Porque aí às vezes você instala um programa, contém um vírus, o vírus bagunça tudo na máquina. Certo? Então, ó, é um software utilitário porque ele está relacionado com a boa utilização da máquina, né? Vai auxiliar o usuário nisso. Beleza? Mint é um tipo de Linux, né? A gente vai ver depois. Temos aí o driver, que é o que eu falei para vocês, né? Vai ligar algum componente, algum equipamento no computador, precisa de um driver, certo? Então, é um tipo especial de programa que permite que um hardware específico funcione. Quando você conecta lá seu celular para baixar as fotos do celular para a máquina, tem um driverzinho lá que faz ele funcionar. Para alguns dispositivos, o sistema operacional já tem um driver. Para outros, não. Aí, às vezes, precisa instalar, ou às vezes vem com o fabricante, né? Certo? Então, ó, driver, exemplos. Drive de vídeo, drive de áudio, de rede, né? Para funcionar a internet, ou da impressora.
Geralmente, quando a gente compra uma impressora, ela vem com um disco, né? Só que nem está mais vindo, né? Você agora instala e o fabricante recomenda que você entre no site e baixe o arquivo, né? Temos exemplos disso aí. O que acontece na vida real? Às vezes, por exemplo, você manda formatar o computador. Aí o computador volta, o vídeo está meio estranho, não acessa a internet, ou o que mais? A impressora que tinha quando você ligou não funcionou mais, tudo por conta disso. Exatamente os drivers que vão fazer esses outros dispositivos funcionarem, beleza? Então, uma questãozinha muito boa sobre isso. Olha aqui. Drivers são são softwares indispensáveis para o bom funcionamento dos hardwares em um sistema operacional qualquer. Óbvio, né? Sem os drivers eu não vou conseguir rodar ou fazer aquele dispositivo funcionar. Com relação a esses softwares, analise. Permitem que o sistema operacional se comunique com o hardware, como uma impressora, por exemplo. É exatamente isso. Os drivers podem ser fornecidos pelo próprio sistema operacional ou pelo fabricante do hardware adquirido. Nem todos os drivers são desenvolvidos pelo fabricante do dispositivo a ser instalado. Deixa eu só passar aqui para ver se tem mais um item, ou esse é o último. É só 3 mesmo. Nem todos os drivers são desenvolvidos pelo fabricante do dispositivo a ser instalado. Pode acontecer, porque existem empresas que contratam terceiros, né, para fazer os seus equipamentos funcionarem. É como se eu quisesse vender uma câmera, olhando aqui, lembrei, né? Uma câmera, por fora eu uso a minha marca, mas dentro o softwarezinho que vai fazer o SEO reconhecer é de um terceiro, certo? Então, resposta aí tem, todos estão corretos, beleza? Aquila de Freitas, o SSD seria o que, professor? O SSD, ele é um HD, certo? Só que a gente não chama HD, né? Chama SSD, porque o HD é para abreviação de hard disk. Não sei se vocês já viram, né? É um disco magnético, né? Como é que se fala? Revestido por outros materiais. E o SSD é um disco sólido, né? Você não tem mais aqui dentro do HD, galera, se vocês já viram, mas tem um discozão assim, né? Pronto, um disco que lembra uma vitrola, o jeito que ele funciona. Tem um braçozinho mecânico que vai lá no ponto específico com uma agulhazinha na ponta e grava, né? Então, funciona assim. Exatamente, como se fosse um CD cromado. Funciona assim, só que esse é um procedimento mecânico, né? Ou seja, o braço se movimenta, vai lá na ponta, a agulha baixa, grava, volta, grava em outra trilha. Óbvio que isso é em altíssima velocidade, né? Mas é todo um procedimento mecânico. E o SSD, qual é o grande lance dele? Nunca ouviram falar, não? Bote aí no seu computador um SSD, no seu notebook, que vai ficar bem melhor. Por quê? Porque o SSD, galera, não é esse procedimento, não tem mais esse procedimento mecânico, né? Ele é como se fosse um pendrive, é uma unidade sólida, né? É como se fosse um chip. Então ele é mais leve e mais rápido. Então você pode acessar para gravar e ler mais rapidamente. Certo? Então o que seria o SSD? O SSD ele é um dispositivo de armazenamento, é um dispositivo de memória de massa, como um HD, uma memória secundária do computador, tá? E aí ele melhora o desempenho de um dispositivo por ser mais rápido, né? Exatamente, ele é um hardware sim, tá? Pense em hardware como tudo o que você vai pegar. O Adam mandou uma imagem aí. De que, Adam? Do HD? Pronto, de um HD e de um SSD. Beleza, Aquila? Então o SSD sim é como um hardware, como o Paulo falou, né? Beleza? É isso. Eita, menina, agora começou, hein? Vamos entrar aqui
num mundo talvez bem desconhecido para vocês, mas muito massa. Aproveitando já que a gente está falando de sistema operacional, vamos ver um específico também, né? Até porque cai isso aí, né? Vai cair na prova, é Linux e Windows, tá? Não sei por que ainda estão cobrando o Windows, porque a gente, pelo menos aqui no Ceará, né? A tendência é que os órgãos estaduais utilizem quase 100% de software livre, né? Ou seja, Linux. Mas, vamos lá. Então, ó, noções aqui de Linux. Vamos ver agora, especificar um pouco mais, né? O que eu falei até agora de sistema operacional serve para qualquer sistema operacional, certo? Mas vamos falar de Linux especificamente agora. Exatamente, cara. Todas as escolas estaduais já utilizam, né? A maioria dos órgãos, né? Então, polícia também, eu acredito que já deve ser, não sei, né? Mas é possível, né? Depois a gente consulta aí o professor Bruno Marinho, né? Bom, sistema operacional que possibilita a execução de programas em um computador e outros dispositivos, assim como outros sistemas operacionais, né? Então, qual é o grande lance dele aí? Vamos já entrar nas características, né? Mas é um programa como outro qualquer que vai fazer também esse gerenciamento de tudo, controle de tudo e tal, certo? Só que ele tem um grande lance aí, meu amigo. Aí você sabe, né? Mexeu no bolso para você não gastar, meu amigo, aí é bom, viu? Então ele ó, vai começar logo, já despontar na frente aí de vantagem, ele é gratuito, certo? Ele está sob uma licença GPL, que é uma licença que fala sobre compartilhamento, modificação, né? E você pode fazer tudo isso, alterar e compartilhar essa alteração, modificar do jeito que você quiser compartilhar e tal, certo? É um software livre, chamado de software livre, tá? Permite, exatamente, ó, permite a modificação do código, né, de um programa, desde que seja distribuído, né? Você distribuir uma modificação que você fez ou que criou já é uma colaboração com a comunidade que utiliza, né? Então, esse tipo de licença aqui, das suas principais forças é exatamente essa colaboração, né? Compartilhar com a comunidade o que você fez ou o que você modificou. Diferente do Windows, né? Será que o tio Bill Gates lá vai querer que eu modifique aqui e venda para você de alguma outra forma, melhorado? Alguma coisa assim? Não, né? Capaz de ser até preso, né? Porque não é gratuito. A gente compra, né? Às vezes já vem embutido o valor dele na máquina, certo? Por isso que a gente não tem problema com isso. Mas, por exemplo, você manda instalar ali, não sei o que, em alguma assistência técnica, por exemplo, possivelmente não vai ser a versão oficial, original, né? A não ser que você pague por isso. Voltando para o mundo aqui livre, né? Software livre. Isso também, além disso, né, os créditos são mantidos aos desenvolvedores. Pode ser chamado, ou pode cair em questões aí também. Peraí, deixa eu apagar aqui. Borracha. Pode aparecer aí também em questões GNU Linux, né? Ou falar algo relacionado a Unix. E foi o que deu origem, né? O Unix era um sistema que deu origem ao Linux, né? E GNU é um tipo de licença aí também de prega software livre e tal, essas coisas que aí o Linux adotou e usa às vezes também essa nomenclatura aí, GNU Linux. Beleza? Então aí as principais, qualidades, características. Aí, galera, existem vários tipos aí ou distribuições. Como, por exemplo, Debian, Ubuntu, Mint, Red Hat, OpenSUSE. Todas essas aí são, entre aspas, tipos de Linux, né? Porque eu posso existem diversas versões que são principais, né? E aí elas vão se ramificando. Essas aqui são uma das principais. Opa. Para aqui, pronto. Essas aqui são uma das principais, certo? Debian, Ubuntu e tal. Então essas são distribuições Linux. Pode cair em uma questão assim. Dentre as distribuições, quais não são Linux? Aí ele taca bem aqui, por exemplo, macOS. Aí você já, isso aqui não tem nada a ver. Eu conheço de distribuições. Existem diversas, né? Não são só essas. Aqui é só um exemplo. Então as distribuições, galera, é como se fossem versões, né?
Ou é como se fosse, eu quero criar agora, por exemplo, uma distribuição Linux Universo Juris. Então eu vou ficar com essa responsabilidade, né? Aí eu teria aqui Universo Juris, né? Que seria uma nova versão desenvolvida e implementada por uma organização, tá? Olha aí, galera, uma questãozinha agora, ó. Eita, essa aqui é boa, viu? Mas, como eu disse, né? Não existem questões ainda da área policial desse instituto. Porém, a gente analisa questões similares. Até para a gente ver, né, como é que eles vão cobrar. Olha aí, vamos lá. Essa questão aqui eu botei para a gente abordar um outro assunto. Sistemas operacionais Linux são programas responsáveis por promover o funcionamento do computador, realizando a comunicação entre os dispositivos de hardware e software. Aí eu pergunto para vocês aí, galera, ó, até aí essa definição, é só o Linux que faz isso daí? Ou o Windows faz também? O macOS faz também? O iOS faz também? O Android faz também? Que mais? Symbian, né? Que é um antigão aí da Motorola, se não me engano. Faz também, certo? Nokia, né? Quem falou foi o menino de lá, foi? Ah, mano, legal. E aí, Paulo, beleza? Na época eu não sabia que dá pra, pra ver a voz de vocês, ó. Massa. Da Nokia. Então até aí, Paulo, é sistema operacional, né? Independente de ser Linux ou outro. Beleza. Agora, em relação a este sistema, né, Linux no caso, porque ele disse lá em cima, é correto afirmar que KDE e GNOME são o quê, pelo amor de Deus? A gente não viu isso ainda. Eu botei a questão justamente para a gente ver e observar como é que ele cobrou, né, já que é do IDECAN. Versão de kernel. A gente falou de kernel e viu que é apenas uma área do sistema operacional. Não falei para vocês de tipos de kernel. Eu disse que todo sistema operacional tem um kernel, certo? Ah, mas aí versões. A versão do kernel é como versão de software. Eu não tenho aquele software que eu lanço a versão 1.0, 2.0, 3.0, 3.1. São as versões que são melhoradas, né, dos aplicativos ou dos softwares. Para o kernel seria a mesma coisa, né? A versão do kernel, existe a versão 1.2, 3.1, sei lá, que ela tem melhorias, né? Então, não seria isso, porque ele dá nomes aí, certo? Distribuições Linux. Não apareceu lá naquela lista que eu coloquei, né? E eu coloquei as principais, porque o cara também não ia botar numa prova dessa, né? Uma distribuição Linux que foi desenvolvida ali na Universidade Federal do Paraná. Porque aí é muito específico, né? É sacanagem na prova. Dificilmente ele ia fazer isso. Ele ia pegar e botar uma das mais conhecidas. Então, não, né? Agora, o Linux ele tem uma particularidade. Ele pode funcionar com esse ambiente de janelas que a gente vê no Windows. No Linux ele tem de vários tipos, né? É como se fossem várias organizações que criam o seu próprio gerenciador de janelas ou ambiente gráfico, certo? Para que não funcione só naquela telinha preta. Então ele tem um ambiente gráfico. Existem vários, né? Não é apenas um. Como no Windows é só um. Então, no caso, para a linha de comando CMD, mas o ambiente gráfico é o Windows mesmo, né? Exato. E aí, nesse caso, o Linux ele tem vários. Um desses vários aí é exatamente o GNOME e o KDE, certo? Que são ambientes gráficos. Mas também tem, ó, outros. XFCE, tem outro chamado Cinnamon, se não me engano é assim. Beleza? Existem ambientes gráficos específicos também no Linux. Então, já que a gente botei aí, porque ó, o cidadão lá falou sobre isso. Então, agora você já está esperto, porque Linux, além de distribuições diferentes, né, a gente poderia dizer que são tipos diferentes, porque realmente cada uma tem uma particularidade, mas em relação a, por exemplo, como fazer uma configuração específica, no Debian é assim, no Ubuntu é assim. Aliás, no Ubuntu é semelhante a Debian, mas no Debian é assim. E no Red Hat é diferente. Falta 10 minutos, é? Ou assim, não é 3h30 não, aula? Não é até 3h30 não? É 3 só? Ah, meu Deus, o instante passa.
Então, bora correr aqui, beleza? Ó, ambiente gráfico é um novo conteúdo aí de Linux, né? Que pode ser cobrado, tá? Terminais de execução de comandos. Não. Se fosse aqui, a gente pode usar CMD, né? Que é Linux, é Windows, e o terminal ou shell, né? Que é para Linux. Mas, resposta letra C, e tem mais essas duas opções aí. Opa. Olha aí, ó. Pontos positivos. Gratuito. É o mais importante, né? Multitarefa, multisseção, multiusuário. Ou seja, eu posso fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Eu posso ter várias seções do ambiente, né? Várias ao mesmo tempo. Multiusuários, permitem vários usuários. E uma atenção aí, viu, galera? Ó, sistema de arquivo. Sistema de arquivo é como aquele SO organiza os seus arquivos ou como ele lida, trata os seus arquivos, né? O Linux é bem específico. Cai muito em prova mais esses aqui, certo? EXT2, 3 e 4. É a base do sistema de arquivos do Linux, certo? E aí a gente vai ver mais para frente que existem os do Windows também, são diferentes, tá? Então a gente tem que ficar esperto nisso. Olha, ó, o Linux não é, aqui eu botei porque é uma questão ó, da área, né? O Linux não é, o que ele não é? Capaz de dar suporte a diversos tipos de sistema de arquivos. Realmente, né? Diversos tipos de sistema de arquivo. Na verdade, até sim, porque o Linux ele tem algumas diferenças do Windows. Por exemplo, se eu pegar e ligar um HD externo Windows, né, com a formatação do Windows no Linux, ele reconhece. Mas se eu fizer o contrário, não dá certo. Ele não é um sistema monousuário. Realmente, ele é o que? Acabamos de falar, né? Monousuário é apenas para um, né? O Linux é o que? Multiusuário. Ixi, Maria. Marcou não, ó. Aqui, né? Ele é multiusuário. Certo? Então, sistema multitarefa. O que mais? Capaz de ser compilado de acordo com a necessidade do usuário. Né? A gente viu a questão lá de que a gente pode modificar contanto que redistribua, né? Compartilhe. Suporta diversos módulos de dispositivos externos. Isso também é uma característica comum de sistemas operacionais. Beleza? Então, a gente fica aí com a letra C. Certo, pessoal? Bom, então, na próxima aula a gente vai continuar esse assunto aqui, tá? Vamos seguir mais para finalizar a parte de Linux, seguir para o Windows, e aí a gente vai ver essas diferenças. O material eu estou ajeitando bem direitinho para vocês com essas diferenças e tal, o jeito que quer mais em prova, para ficar mais legal para vocês, tá bom? E em seguida a gente vai seguir nos próximos tópicos, né? Que é LibreOffice, Calc, Writer e Impress. Depois... Não entendi. Ô, cara, letra B, desculpa, foi mal. Eu marquei aqui na frente, né, da B. Deixa eu ajeitar aqui só para... Letra B, tá? Que eu marquei errado. Aí foi mal. Ele é multiusuário, certo? É porque ele diz aí que ele não é monousuário. Realmente ele não é monousuário, ele é multi, né? Então a letra B é a resposta, tá? Foi mal, marquei errado aí multitarefa. É letra B. Certo, galera? Tranquilo? Vamos, próxima aula a gente continua no assunto e depois a gente vai ver todos os tópicos aí necessários para a gente se garantir nessa prova aí, beleza? Abraço aí, galera, e até a próxima.